Vocês são convictos de que nós somos espíritos encarnados? Todo mundo concorda com isso? Com convicção? Sim ou não? Eu queria ouvir um sim. Sim, né? Se nós somos uns espíritos encarnados e nós estamos num planeta igual a esse aqui, que é um planeta de provas e expiações, vocês concordam que nós estamos numa grande escola? Sim. Vocês concordam que nós temos, além disso, o amor incondicional de um Deus bondoso, misericordioso, que nos preparou tudo isso para a nossa evolução e que nos dá tudo o que nós necessitamos para que a nossa evolução seja efetuada? Não é verdade? Então, por que a gente, às vezes, tem medo da vida, tem medo das dificuldades quando aparecem, se nós sabemos que nós estamos aqui de passagem? Nós não viemos aqui para ficar. Nós viemos para aprender. E quando a gente fala em aprender, a gente nunca aprende sozinho, né? A gente precisa de alguém, né? Precisa de alguém do lado. E nós temos uma grande família chamada uma família universal. É uma família muito grande, que gira nos planetas, que vem para cá, que passam, conseguem superar, evoluir e vão para outros mundos, sempre trabalhando, né? Essa família só se vai se formar mediante a nossa disposição de conviver com os nossos entes queridos. Por isso que, na sabedoria divina, se dividiu essa humanidade para ela poder aprender e resgatar seus débitos, junto com aqueles que nós tivemos dificuldades no passado e, às vezes, começamos a adquirir problemas também, né, nessa mesma encarnação. Então, é formado o lar. O lar é a grande alavanca, é o grande cenário, vamos dizer assim, do aprendizado, da nossa evolução. Porque se você nota que cada núcleo, né, de lar, existem as pessoas que se convivem juntas, que você tem lá os seus filhos, que você precisa, eles têm os pais que precisam, nós temos a mulher que nós precisamos, nós temos os maridos que nós precisamos, enfim, tudo que nós precisamos para evoluir. O que a gente sente que falta um pouco é de atitude. Quando eu falo do Evangelho no Lar, eu vejo que muita gente não quer compromisso com o Evangelho no Lar. Às vezes pegam o meu folhetim que eu tenho, que é todo o roteiro, e eu vejo que as pessoas pegam, mas às vezes não pegam com aquela convicção, porque a importância do Evangelho no Lar é harmonizar o lar, é trazer para dentro do seu lar a harmonia, ajudar que a gente consiga, mediante aquela comunhão dentro do Evangelho no lar, aprender as formas, as maneiras da gente conviver junto. Porque no lar, a gente tira as nossas máscaras. Nós somos realmente realidade ali. Quando a gente está fora, a gente põe as máscaras, né? A gente tem uma personalidade diferente. Por isso que nasceu o teatro, né, das máscaras, né? Mas eu não vim para falar disso, não. Eu estou só pegando um pouco de fôlego. E o que mais atrapalha a gente, por incrível que pareça, nesse mundo de provas e expiações, é o orgulho e o egoísmo, que vem lá de trás, judiando da gente. A gente tem que ter orgulho e um pouquinho de egoísmo. O duro é o exagero, né? O duro é você não controlar, não dominar o seu eu, né? Você não se conhecer, né? Olha que 700 anos antes de Cristo já se falava em conhece-te a ti mesmo. E como é difícil a gente se conhecer, né? Olhar no espelho, né? E se olhar bem no fundo com os olhos do Espírito e procurar entender a gente, procurar compreender o que nós podemos fazer para nos melhorarmos.
Porque todos nós sabemos das nossas imperfeições. Todos nós temos condições de saber o que incomoda. E dentro do orgulho e do egoísmo, tem aqui uma mensagem que diz: dessas causas, a principal reside, evidentemente, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa a razão por que atropela, sem escrúpulos, o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Então, o orgulho e o egoísmo é a grande chaga ainda que faz com que aconteça o que está acontecendo, né? Essa exposição tão forte que a gente vê do ser humano ser tão materialista, ser tão egoísta, olhar só para ele, né? A gente nota aí nos noticiários, a gente vê as pessoas, né? Como é difícil lidar com esse mundo material. As pessoas que têm uma condição de estar numa sociedade que tenha assim, uma condição que conhece, não precisa muito, por exemplo, não tenha muita necessidade material, então que está num estágio já materialmente bem, eles não se preocupam tanto com a parte, né, com a parte religiosa, não se preocupa com isso. A partir do momento que o ser humano fica muito materialista, fica longe de Deus, aí acontece todas essas situações que a gente está vendo. E ainda nós somos aqueles aonde Jesus falou: vinde a mim todos vós que estão aflitos. Nós ainda estamos naquele momento. O Cristo ainda está nos chamando através de várias oportunidades, de palestras, de momentos que faz com que a gente pense numa reforma íntima, como o meu amigo falou, de fazer uma renovação de atitude, fazer uma coisa nova na tua vida, mudar, para que você seja feliz, né? A gente está aqui para ser feliz também. Mas a gente só vai encontrar essa felicidade quando a gente realmente encontrar dentro de nós a liberdade. E essa liberdade a gente só vai ter se a gente seguir Jesus, né? Todo mundo sabe que todos são espíritas aqui. Quando falaram de quem é que seria o nosso, né, o guia dessa humanidade, os espíritos foram claros, né? Não teve mais do que falar Jesus. Então, nós temos essa afirmação vinda do lado espiritual, lá de cima, da fonte, dizer para a gente, categoricamente, que é Jesus. Se a gente não seguir o Evangelho, se a gente não seguir o que Ele nos deixou, o que Ele vivenciou, o que Ele passou por nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quem diz que ama a Deus e às vezes não suporta o seu vizinho, tem uma desavença, é um mentiroso. Como é que ele consegue amar a Deus que ele não vê? E ele não consegue amar quem ele vê? Olha que situação. A gente consegue essa realidade de nos mudarmos quando a gente realmente conseguir encontrar esse caminho, esse rastro de luz chamado Jesus. Se a gente conseguir chegar e encontrar o caminho e começar a fazer um trabalho interior para que a gente possa nos melhorarmos como ser humano para o próximo, amar o próximo, se a gente não for humilde, de baixar mesmo, né, controlar o nosso egoísmo e o nosso orgulho e reconhecer que cada pessoa que você vê na rua, cada ser humano é um irmão em caminhada, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução. Então nós temos que respeitar a condição de cada um. Nós não temos, eu penso assim, a gente não pode exigir da gente algo que nós não podemos ainda dar.
O que a gente pode fazer, e que todo mundo pode fazer, é uma caridade. Uma caridade primeiro com você, para que você possa ser caridoso e bondoso, né? Que você possa ser afável com a pessoa. Eu pensei muito, quando eu estava pensando assim, em termos de fazer, o que eu vou falar? Porque quando você não tem um tema, você procura um tema para falar. Quando a gente recebe um tema, a gente já trabalha aquele tema. Eu pensei muito em amor e perdão. E isso me veio uma história, porque perdoar é uma condição básica para a gente encontrar esse amor do Cristo. Se você ama, se você é bom, mas se você não tem perdão dentro de você, se você não entender o que é perdoar verdadeiramente, esse amor não tem validade. Se nós, para chegarmos a esse reino dos céus, que todo mundo busca, se a gente não tiver uma pureza de espírito, se nós não nos purificarmos, nós vamos chegar lá no plano espiritual achando que nós fizemos o melhor. E aquele melhor ainda tem muita coisa a se fazer. Mas se a gente tiver a caridade, se a gente tiver amor, né, a gente consegue muita coisa além daquilo que a gente está conseguindo aqui, ser melhor. E aí me veio essa história que se passou em 1915, que matou 1,5 milhão de pessoas. Isso que a gente sabe. Foi lá na Turquia, que foi uma desavença de etnias que não concordava, porque um tinha uma religião, o outro tinha outra. E houve essa invasão num país armênio. E esses turcos invadiram as aldeias. E conta essa história, que chega numa aldeia armênia, um pelotão, e quando ele chega nessa aldeia, ele vai direto numa casa, que era uma casa mais, sim, média para boa, uma casa, sabe, abastarda. E ele entra violentamente, chefiando esse pelotão. Ele derruba a porta, e era de manhã, todos estavam tomando café, mãe, pai e 3 filhas. Ele entra, esse homem, esse comandante, saca do coldre o revólver e, sem mais, sem menos, atira no pai, na frente de todos. Vira para a mãe e ceifa a vida da mãe. E violentamente ele pega as 2 irmãs menores e joga aos seus animais, aos seus soldados, que abusaram, que trucidaram até a morte na frente da outra menina. E ele pega a outra menina, que tinha 15 anos, e leva embora para o seu prostíbulo. Essa menina passou 1 ano na mão desse homem, sofrendo o que vocês podem imaginar de tortura, de violência sexual, de tudo. Ela estava um saco de ossos depois de 1 ano, e ela consegue escapar. Passado um tempo, em 1917, a guerra acaba. Acabou a guerra. Essa menina tinha ido para a Turquia e ela conseguiu se recuperar e tornou-se uma enfermeira, mas muito cabisbaixa, virada para ela mesma, não olhava, não conseguia olhar com a cabeça erguida. Passados-se uns 10 anos, ela estava trabalhando numa ala de um hospital que só recebia pessoas em final de vida, quase moribundas ou quase em coma, não tinha mais
não tinha como fazer com que essas pessoas se recuperassem. Era como assim, pessoas terminais. E ela se dedicava para essas pessoas. E chega uma pessoa, um homem, no hospital, não na ala onde ela estava, mas no hospital, se dirigem ao diretor do hospital, junto com seus médicos, e foram examinar o homem que chegou. Era um homem que não dava nem para chegar perto do cheiro de podre, de carne podre, que estava no seu peito. Esse homem tinha adquirido um vírus tão mortal, tão violento, que ele degenerava, ele comia a carne, ele apodrecia a carne. Estava em pré-coma. E os médicos se negaram a tratar, não tinha condições. Mas houve uma exigência tão forte que queriam que eles atendessem, que fizesse alguma coisa. Aí o médico, o diretor do hospital, se lembrou daquela tal enfermeira que cuidava dessas pessoas nessa situação. Aí levaram para a ala. Chegando lá, ela começou a fazer um trabalho de recuperação, tentando recuperar aquele homem. Ela começou, o cheiro era muito forte, ela contra tudo isso, ela foi calmamente, muito segura de si, confiante. Ela foi limpando aquelas feridas, cortando aquelas feridas, fazendo cirurgias para chegar naqueles tecidos saudáveis, para que aquilo tivesse irrigação, para que pudesse ir recuperando aos poucos. E aos poucos, ele foi se recuperando. E ela foi fazendo o trabalho. E esse homem, depois de 6 meses, ele se recupera. Ele se recupera, volta para a ala do hospital, e aí ele sai, tem alta, mas a parte do peito estava toda com cicatrizes, toda costurada, né, de marcas, né? Mas assim mesmo ele recebeu alta e foi embora. Passado umas semanas, ele volta no hospital, porque ele conseguiu, ele ficou tão grato porque ele recuperou a vida, que ele chegou no hospital e queria recompensar o hospital pela maneira que foi tratado, por tudo que fizeram por ele. Ele estava assim, muito feliz, né, dizendo aos médicos, ao diretor, e o diretor falou: não, pera, nós não fizemos nada por você. Você, quando chegou aqui, você não tinha condições nenhuma. A única pessoa que fez alguma coisa por você foi uma enfermeira, que está lá naquela ala, em tal lugar. Ah, então eu vou lá para vê-la. E foi lá. Chegando lá, foi lá, logo estendendo as mãos e cumprimentando ela, e ela cabisbaixa, sem pouca fala, ele agradecendo, e aí ela não teve jeito pela conversa que ele puxou, ela começou a conversar, e ele detectou que ela tinha um sotaque diferente. Falou assim: você tem um sotaque diferente, você é turca? Ela falou: não, eu sou armênia. Ah, você é armênia? Ah, eu conheço o seu país, eu conheço muito o seu país, eu estive lá durante a guerra, eu estive lá, andei em muitas aldeias. E qual é a sua aldeia? Então, a minha aldeia é aquela aldeia que o senhor entrou, derrubando a porta, como um animal, matou meu pai, matou a minha mãe e tirou a vida das minhas 2 irmãs. Você é esse monstro que foi naquela época. Aí ele ficou trêmulo, ele não sabia, a reação dele ficou gelado. Ele falou assim: mas você reconheceu quando eu cheguei aqui? Porque geralmente o algoz não reconhece as suas vítimas, mas quem sofre agressão nunca esquece. Ela falou que nunca esqueceu. E que ela pensou durante esses 10 anos, de um certo tempo desses 10 anos, de como tirar a vida dele, que eu ia te achar onde você estivesse, que eu realmente ia querer vingança e eu ia fazer uma vingança. Estudei muito a enfermaria para saber a maneira que eu poderia te matar lentamente, envenenando você para te comer por dentro, lentamente. Mas
eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque eu conheci um judeu que só fez amor, só falou de amor. Ele estava numa situação, pregado numa cruz, no último grito, olhando para toda aquelas pessoas que estavam a olhar a cruz. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu compreendi, através desse judeu, esse Jesus, que eu devia perdoar. Então eu te perdoo. Vá em paz, meu irmão. Aí eu falo para vocês perdoariam? É difícil perdoar. Porque para perdoar, a gente tem que saber o valor e o peso que é amar. Quando diz o mandamento, amarás teu Deus sobre todas as coisas, isso quer dizer sobre qualquer coisa. Incondicionalmente. A diferença de Deus, Ele nos ama incondicionalmente, sobre qualquer situação. Nós amamos condicionalmente, sobre condições. Mas isso não é problema. Nós estamos na escola. Nós temos que entender que nós somos aprendizes. Que nós estamos a caminho desse perdão. Porque perdoar é para a gente realmente forte. Realmente que compreendeu o Evangelho e a vida do Cristo. Que só falou de amor. Só trouxe coisa boa para nós aqui. Passado 2017 anos, nós estamos aqui e a gente ainda está aprendendo essa essência do amor. Quantos mártires tivemos aí que nos demonstrou o poder do amor? Madre Teresa, Gandhi. Gandhi levou um tiro e olhando para o seu executor e dizendo que perdoava. Isso são conquistas que esses espíritos fazem na busca, na compreensão desse amor. É vitorioso quando você encontra realmente como conseguir esse amor. Quando ele fala que amar o próximo como a ti mesmo, é como se você tivesse, por exemplo, quando você entra num avião, e aí aquela comissária está dizendo para você as regrinhas, e ela fala assim, no momento que houver uma despressurização, cairão máscaras de oxigênio. Coloque primeiro em você. Olha como é importante. Coloque primeiro em você. Depois você ajuda o seu vizinho. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não amar você, se você não se descobrir dentro desse amor, se você não descobrir a importância que você tem perante toda essa sociedade, lutando por esse amor, conquistando essas virtudes da humildade, né? Você não consegue amar o teu próximo. Tudo dentro do Evangelho é uma lógica. Nós vivemos num mundo, numa maneira de causa e efeito. Tudo que a gente provoca tem uma volta. Tudo que a gente causa gera um efeito. E o problema todo não é às vezes as pessoas, somos nós. O grande adversário nosso é a gente mesmo. Porque a gente se mira muito nas pessoas. A gente se enxerga muito nas pessoas.
E a gente não consegue se enxergar, porque a gente visualiza as coisas nas pessoas e a gente se projeta. Então, amar a Deus e amar o próximo são coisas que são ligadas de uma tal forma que a gente não consegue sair. Se você não amar a pessoa que está do teu lado, ou qualquer outra pessoa, você não consegue amar a Deus. E se você diz que ama a Deus de todo o teu coração, mas você tem alguma coisa contra a outra pessoa, você é mentiroso, diz João Evangelista. Você está mentindo para você. Eu trouxe aqui ser espírita. Olha como é ser espírita. Às vezes a gente fala, eu sou espírita. Às vezes tem pessoas que têm medo de dizer, eu sou espírita. Às vezes fica meio sem graça de dizer isso. Eu hoje aprendi a dizer, eu sou espírita. E eu vejo que as pessoas têm um respeito muito grande, porque sabe que tem conhecimento aí. E o espírita tem uma coisa, ser espírita é responsabilidade, porque nós não somos mais que ninguém. Nós somos conhecedores da verdadeira história e do verdadeiro programa que Jesus precisa que nós partilhemos e que nós possamos aprender. Esse é o caminho, nós sabemos. Não tem ritual, não tem vestimenta, não tem nada disso. Aqui é a realidade do aprendizado de Jesus. E ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Olha que coisa. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Isso é ser espírita. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Jesus não está preocupado com roupa, com ornamento, com matriz, com capelas, com catedrais. Isso não quer dizer nada. Não está preocupado com isso. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Nas indas e vindas que nós vamos lapidando esse ser perfeito que Jesus espera de nós e o que o Pai espera de nós. Não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, mesmo sem o saber. Isso é uma verdade, né? A gente, se existe para cada encarnado 4 desencarnados, façam as contas de quantos desencarnados tem por aí. Então, nós somos obsediados, nós somos abordados, nós somos acompanhados, a gente vem aqui, a gente às vezes a gente não tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você não sabe da tua mediunidade, você não sabe o que é ser médium. Você não sabe que grau que é a tua mediunidade, né? Se você é um sensitivo, se você é um intuitivo, se você é psicógrafo, se você não estudar, se você não aprimorar a tua mediunidade, você não vai saber. Então, a grande maneira da gente poder dominar isso é ter conhecimento. E conhecimento é ter estudo. E para ter estudo tem que ter dedicação. Aqui tem cursos em vários centros espíritas, entre 300 pessoas. Sabe quanto termina o curso em 2 anos, 3 anos? 20. Mas é assim. Nós temos uma população terrestre de quantos e quantos? Quantos estão aí num centro espírita? Qual é o percentual que está se dedicando a alguma coisa que não seja ao material? Se nós, 90%, nós somos materialistas, ninguém está preocupado com Deus. Ninguém. Ser espírita é apenas consumir, não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura. É transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança.
ler livro. Alguém leu já alguns livros aqui, espíritas? Mais ou menos quantos livros? Uns 10? 10 livros? Não importa, porque eu já vi pessoas dizer, eu já li 100 e poucos livros, já vi 300 livros, já vi... O importante é que a leitura evangélica, ela não pode ser uma leitura como a gente lê uma página de qualquer coisa. Você tem que ler uma parte, parar, pensar naquilo que aquilo está querendo dizer para você. É como se Jesus estivesse falando para aquela época por parábolas. Ele quer que você exercite a sua inteligência, o seu raciocínio. Então, não importa, o importa é o que você tira para dentro do teu interior que te ajude. O que ele está te trazendo de benefício? Eu sempre falo que é muito bom a gente não fazer da nossa vinda numa casa espírita ou religiosa uma rotina. A gente tem que entrar aqui e entender alguma coisa que for pequena, que entre dentro de você e que te faça melhor lá fora. Justifica esse momento de 40, 50 minutos que você está aqui. Nós não podemos levantar daqui e ser a mesma pessoa que chegou lá de fora. Então, nós estamos perdendo tempo, nós estamos sendo mentirosos, nós estamos sendo roteiristas, rotineiros. Nós não podemos fazer isso. Não é isso que o Cristo quer. Ser espírita ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. É isso que a gente estava falando. Ser espírita não é internar-se, olha, não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. Não é? Isso acontece comigo. Eu não sou melhor de que ninguém. Eu sou uma pessoa, um ser humano, atravessando as minhas situações, as minhas imperfeições. Estou lutando contra as minhas imperfeições. Estou tentando ser melhor o possível com a minha mulher, com quem eu convivo. Eu estou tentando me policiar, eu estou tentando ser melhor. Eu estou tentando aí fora, naquele trânsito danado que eu vim hoje, ela falou, pô, mas você está xingando. Eu sou ser humano, eu tenho que pôr isso para fora. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que saber, porque nós não podemos mais nos enganar. Nós sabemos aonde a gente erra, o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado. Porque quando mais você estuda, mais você se evangeliza, mais você tem conhecimento, menos você faz de errado. Porque a sua consciência te breca, porque a lei está lá dentro. A lei divina é para todo mundo, ela sabe o que é certo e o que é errado, está aqui dentro da gente. Não tem como você dizer, eu fiz porque eu não sabia. Não existe isso, gente. Nós temos que entender que esse evangelho é para construir você de uma forma diferente, de uma forma vitoriosa, mas não aqui na terra. Nós temos algo muito maior nos esperando. Mas para isso, nós temos que acreditar, tem que ser espírita, a gente tem que ser cristão, a gente tem que ser Jesus no coração. A gente tem que realmente abraçar essa doutrina, que é tão lúcida, é tão clara. Mas se a gente não abrir, não estudar, a gente não trocar ideia, não vir aqui no centro perguntar para os mais velhos, puxa, eu li uma passagem, eu entendi dessa forma, o que o senhor fala para mim aqui? Te garanto que muita gente aqui vai te ajudar. É isso. Ser espírito, então, internacional, é conviver... O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença, em tudo. Porque não adianta a gente dizer que a gente respeita o evangelho, que a gente vem aqui, a gente senta, a gente ouve a palestra, a gente vai embora. Não adianta você ter um coração bom. Você tem que fazer o bem.
Você tem que começar a fazer o bem para você primeiro, para que você possa doar isso. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é isso, gente. Olha como é perfeito. Ser espírita não é vergonha de nada, não é querer ser mais do que nada. A gente não quer, porque o correto, a coisa certa, por um mundo de provas e expiações que só anda no errado, é difícil de aceitar. Eles não querem que a gente seja o correto, porque não é essa a intenção. Isso tem que partir de cada um ser melhor. Porque se você for esperar da sociedade que ela mude, ela não vai mudar. Quem tem que mudar é a gente. Não é isso. Antigamente eu queria mudar o mundo, eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, eu quero mudar a mim mesmo. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros, é ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes, que estão na sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida, é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos. É subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isso é ser espírita. Esse é o final do texto. E você reconhece um verdadeiro espírita quando ele faz um esforço tremendo para combater as suas imperfeições, para se transformar, para ser melhor. Você conhece o verdadeiro espírita. Olha, gente, a gente falou um pouco de amor e um pouco de perdão. Para que a gente possa realmente conquistar esse espaço verdadeiro, para essa libertação, é estudando o Evangelho. É fazendo esse Evangelho no lar. Não só vindo aqui. Jesus precisa que cada um de nós façamos algo a mais do que a gente faz. Por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos, dando essa luz que é Jesus. Mostrando, né? Mostrando essa luz que é Jesus. Eu gostaria de terminar. Tem uma mensagem. Uma oração. Quem faz essa oração, eu acho muito linda, é o Divaldo Franco, quando ele termina. Porque a gente tem que ser grato. Ele fala de gratidão. E diz assim, como se fosse uma oração: Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicado de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos, eu quero te rogar.
pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava uma louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que num seio agasalha o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe.